Ótimo. O Jojo, a Paula vai falar sobre cannabis, né? Mas sem falar de cannabis, mas assim, eu queria perguntar para você, quando a gente fala assim, você citou alguns exemplos de, eu vou classificar como investimentos alternativos, né? Então, a gente tem uma série de opções, né? Você falou fundos imobiliários do exterior, aqui no Brasil a gente tem até outras opções menos líquidas, enfim, a gente tem private equity, tantas opções, né? Mas vamos classificar como investimentos alternativos. Na opinião de vocês, quais seriam os destaques? Ou seja, onde é que vocês estão vendo, estão mais otimistas, né? Excluindo um pouco tradicionais investimentos em renda fixa ou de bolsa aqui no Brasil, onde é que vocês veem mais risco, mas talvez mais oportunidade, né? Tem gente falando, a gente fala muito sobre Bitcoin, criptomoedas, enfim, onde é que vocês estão com mais argumentos para ver um potencial maior, olhando aí para médio e longo prazo, né? Tá bom. Bom, ótima pergunta. Quer dizer, eu vou te responder dizendo o que a gente fez desde o início da Vitro, que foi no final de 2018, e o que deu resultado realmente no ano passado e que está dando esse ano, tá? E aí eu vou dividir em quatro blocos, vamos dizer assim. Um bloco interessante do que a gente fez foram os fundos de metais, né? Fundo de ouro, depois a gente veio com fundo de prata e agora mais recentemente com o fundo de urânio. O ouro, ele sempre teve uma ideia de proteção, né? Era vamos dizer assim, o fiel da balança ali, quando as pessoas ficavam com medo, né? Quando o mundo fica com medo, que a gente fala aí, começa a tirar risco da mesa, o ouro subia, né? Então ele tem um comportamento quase como se ele funcionasse como uma proteção em relação a investimentos de bolsa, né? Esse histórico, às vezes, ele muda de sinal, né? Então, antes da crise da pandemia, praticamente você estava vendo assim, bolsa americana subindo e o ouro subindo também, e depois veio a crise, os dois caíram, mas o ouro se recuperou depois. Tem muita tese de muitos analistas lá fora falando que o ouro vai buscar 2 mil dólares a onça e talvez 3 mil dólares a onça, né? Em torno da tese da escassez e tal. A prata teve uma puxada parecida com isso, né? Quando você vai para o urânio já é uma conversa um pouco diferente, porque ele já está relacionado com teses de energia limpa, né? Talvez uma volta aí das plantas nucleares mais modernizadas e também em função da escassez. Então, esse é um tipo de tese que, assim, ficou esquecido um pouco o investimento em ouro durante um tempo e ele voltou a ganhar algum glamour ali. Foi um resultado importante no ano passado. E lembrando que quando a gente investe no Brasil, nos produtos na Vitro, a gente manteve a exposição cambial, né? Porque no mercado você tem alguns fundos internacionais que eliminam a exposição cambial fazendo um hedge. A gente entende que é importante você ter a exposição cambial também. Então, num momento como no ano passado, onde a gente viu uma forte desvalorização do real, isso foi importante. Um segundo grupo foi um grupo de ações de tecnologia no mundo, né? Tecnologia global, depois a gente lançou um veículo para tecnologia na Ásia, né? Depois uma tecnologia focada no mercado de games. Isso tudo, quer dizer, teve um ano muito forte no ano passado, né? Toda essa tese de que a pandemia favoreceu o setor de tecnologia, acelerando um processo aí que talvez demorasse 5 anos, aconteceu em poucos meses, e agora, justamente, ele está sofrendo um pouco o efeito contrário, porque a vacinação e a gente vislumbrar uma volta à normalidade faz com que os setores tradicionais estejam sendo beneficiados no que o mercado está chamando aí de uma rotação setorial, e também a expectativa de alta de inflação nos Estados Unidos e no mundo como um todo, ela é um pouco prejudicial para esses setores que são mais sensíveis a isso, então, que seria um pouco do que a gente chama de reflation mode. Mas foi muito importante, foi um movimento muito forte no ano passado. Esse ano está um pouco mais fraco, mas quando você olha para frente, é difícil imaginar um mundo onde a tecnologia não seja
não sejam dos atores principais, né? Então a gente continua gostando desse tema, vamos dizer assim. O terceiro tema, aí indo para os dois mais, vamos dizer assim, que tem feito mais barulho, né? Um lado, criptomoedas, e o outro lado, o setor de cannabis, né? E aí, o de criptomoedas, a história, a gente brinca, né? É a nova tese do ouro, né? A tese da descentralização, a tese do quanto mais os países emitirem moeda e mais tempo a gente perdurar com juros baixos, maior vai ser a fuga para um ativo que tenha, né, para ativos reais, e as pessoas estão percebendo criptomoedas talvez como uma dessas teses. Ainda é uma tese que precisa ser comprovada, mas no ano passado aconteceram duas coisas muito importantes, né? Primeiro, foi a institucionalização dessa tese, né? Se em 2017, quando a gente tinha tido aquele primeiro pico até os $20 mil o preço do Bitcoin, era muito carregada pelas pessoas físicas, o que a gente viu em 2020 foi esse processo ser carregado principalmente pelos investidores institucionais e por empresas grandes, né? Então, quando você escuta a Tesla falando que investiu um pedaço do seu caixa nisso, ou antes a MicroStrategy, o próprio Square, aquilo ali ganha um pouco de relevância, não é por outro motivo que o preço do Bitcoin aí tá acima dos $50 mil, beliscando os 60 mil, né? E com previsões que pode chegar muito, muito acima disso. E mais do que isso, né? Bancos e casas participantes do mercado financeiro que há 2 ou 3 anos atrás eram absolutamente contra a adesão dessas moedas e desses ativos, hoje em dia recomendam que isso faça parte do portfólio de forma diversificada. Então, o resultado no ano passado foi brutal, né? A gente está falando aí em 3, 4 vezes a multiplicação do dinheiro das pessoas num espaço curtíssimo de tempo, né? E esse resultado continua esse ano, ainda que a gente esteja experimentando a volatilidade que é normal desses ativos, né? E, por fim, o quarto bloco que eu queria mencionar é o que você falou da tese da cannabis, né? E aqui a tese é uma tese simples. A ciência está descobrindo, né? A ciência e a medicina estão descobrindo a cada dia novos usos derivados do canabidiol, né? Canabidiol é um de centenas de canabinoides que se conhece da planta. Então, assim, a gente está literalmente arranhando a superfície de um caminho muito, muito promissor aí de descobertas científicas, e assim, se você conversa com alguém que é usuário de algum medicamento derivado da planta, ou tem algum familiar nisso, e você vê como tem avanço no tratamento ou de algumas doenças, ou dos efeitos dessa doença, você entende o que eu estou falando, né? Essa era uma tese que também teve o seu momento, vamos dizer assim, bolha, há uns 3, 4 anos atrás, também estava, vamos dizer assim, vindo de um desinflar da bolha, até que veio a eleição do governo Biden nos Estados Unidos, e depois a consequente maioria democrata no Congresso americano. Com isso, a expectativa é de que, puxa, você abre um leque, né? Abre uma janela de oportunidade aí de uma aceleração da legalização do uso da cannabis, tanto medicinal quanto recreativo nos Estados Unidos, né? Junto com as eleições, muitos estados fizeram plebiscitos e referendos regionais, e também se avançou bastante nisso no nível estadual nos Estados Unidos. Então, literalmente, assim, de cada dia tem uma notícia nova, né? Há 2 semanas atrás teve a notícia de que o governo no México estaria pronto para abrir totalmente, né, o uso medicinal e recreativo da maconha. Agora, na semana passada, o estado de Nova York também já sinalizando com isso. Então, a ideia é assim, esse processo vai acontecer no mundo todo, né? O tabu que se criou ao longo das últimas décadas será quebrado
a discussão é em quanto tempo e com que velocidade isso vai ser quebrado. E a minha expectativa é que, assim, quanto mais rápido a gente avançar no lado das descobertas medicinais, mais fácil vai ser quebrar esse tabu, né? E esse resultado, assim, março não está sendo um mês propriamente bom para essa tese, mas janeiro e fevereiro foram meses incríveis, né? E no ano passado, principalmente aí nos últimos meses, também foi um ano bem intenso de recuperação. Então, falei aí de 4 blocos, só para ter uma ideia, que assim, não tem uma resposta certa, né? E nem sempre todas estão funcionando ao mesmo tempo, né? Por isso que eu volto à tese da diversificação. Todas essas ideias que eu dei é para serem partes do portfólio de uma pessoa. Não é assim, puxa, vamos todas as fichas numa coisa só. Perfeito.